Olá, amados, a paz de Yahushua, hoje dia 4 de agosto de 2019. Então vamos aqui dar continuidade aqui é a mensagem do saudoso Roberto Macalister, da Igreja Cristã Nova Vida, né? E com a palavra orgulho. Só que antes disso, né, no vídeo anterior, a gente estava vendo sobre a frase, né, até que a morte nos separe, para ver como surgiu essa frase. Então, vamos primeiro aqui pesquisar se essa frase tem algum respaldo bíblico, porque para mim, amados, no meu ver, eu acho que não tem respaldo bíblico. Então, vamos lá. Vamos primeiro aqui. Peraí. Vamos primeiro ajeitar aqui. E depois que a gente ajeitar, deixa eu botar aqui mais pra cá, assim, pra ver se melhora. Tá bom, né, amados? Acho que sim, tá bom. Dá pra ver. Dá pra ver legal, né? Então, vamos fazer o seguinte, amados. Eu vou, então, tá? Pesquisar aqui sobre versículos bíblicos versículos bíblicos até que a morte nos separe, tá? Então, vamos ver se tem alguns versículos bíblicos sobre isso. Então, vocês vejam, né? Vamos ver aqui. Ó, casar-se novamente, o casamento, a palavra de Deus, até que a morte nos separe, ó. A gente já viu isso, né? Ó, divórcio, casamento, fotos de casamento. Vocês vejam que não tá falando nada aqui de Bíblia. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos botar aqui versículos bíblicos sobre casamento, certo? Opa, sobre casamento. Aqui, ó, vamos lá. Né? Vamos pesquisar aqui para ver se tem essa palavra, essa frase aí, né, amados? Deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui é muito chato, tá? Então, vamos lá. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe, tá? O que a gente tá vendo se tem essa frase até que a morte nos separe, tá? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Tá, Gênesis 2:24. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tá? Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem sobre o chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Yahweh criou, homem e mulher os criou. E Yahweh os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Tá. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Yahweh julgará os imorais e os adultos. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada, portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito, que a paz de Yahuwah seja o juízo em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo.
e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Yahushua. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Yahweh em seu coração. Tudo o que fizeram, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Yahushua, dando por meio dele graças a Deus Pai. A Yahweh Pai. Isso aqui está falando de quê, amados? Da nossa união no espírito com Yahushua. Está falando nada de casamento aqui de homem e mulher. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Está falando nada que é de casamento. Não se ponha em julgo desigual com descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão tem a paz, tem a luz com as trevas. Veja, isso aqui não está falando de casamento, amados. Vocês vejam bem que não está falando nem de casamento. O que está falando aqui? Não se põe em julgo desigual com os descrentes. O que são os descrentes? São os incrédulos. Quem são os incrédulos? São os religiosos. Aqueles que precisam do físico, que vão no templo físico, que precisam do líder religioso físico, que toma ceia físico. Esses são os incrédulos descrentes. Quando aqui está falando não se põe em julgo desigual com os descrentes, não é que a gente deve deixar de ser amigos dos religiosos, mas é que a gente não deve misturar o conhecimento que nós temos com o conhecimento que eles têm. Ou seja, nós não temos que ter comunhão, nós somos do Espírito, então nós não podemos ter comunhão com o entendimento físico, com o entendimento da visão carnal. É isso que está falando. Não é que a gente deve deixar de ser amigo de uma pessoa religiosa. Tá certo? Não, mas a gente não deve ter comunhão com o entendimento que eles têm, porque o entendimento deles é físico, o nosso entendimento é no espírito. É isso que está falando. Então, aqui, ó, pois o que tem em comum a justiça ou a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Ou seja, nós somos da luz, não temos que ter comunhão com o entendimento das trevas, porque o físico é o entendimento das trevas. Vocês vejam que eles são tão assim, perdidos, que eles colocam isso aqui como um casamento. Isso aqui não tem nada a ver com casamento homem e mulher. Não está falando sobre isso. E nem de se associar, tipo, com uma pessoa que é religiosa, vamos fazer sociedade com alguém que é da igreja. Não é isso que está falando da gente não ter comunhão no entendimento deles, o nosso entendimento no espírito. Então a gente não pode se associar à comunhão no físico. Por quê? Porque o nosso entendimento é no espírito, não é no físico. É isso que está falando no espírito, está falando nada físico. Olha, a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como o cano em seus ossos. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Como também Yahushua é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Yahushua, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Yahushua amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Yahushua faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Portanto, cada um de vocês também ama a sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto pelo mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicar à oração. Depois unam-se de novo para que Terron, que é Satanás, não ostente por não terem domínio próprio. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas se o mais pobre do homem que cai e não tem que um ajude a levantar-se.
E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ponha-me com um selo sobre seu coração, com um selo sobre seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo da correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Vocês vejam que aqui está todos os versículos sobre casamento. Nenhum aqui está falando até que a morte se separe. Não tem respaldo aqui para isso. A gente está vendo aqui que não tem, amados, respaldo para isso. Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui, amados, como surgiu a frase, para ver se a gente acha. Frase, até que a morte nos separe. Tá? Porque isso aí é uma frase no sentido religioso. A religião que deu isso. Até que a morte os separe. Vamos ver. Uma relação de amor verdadeiro. Desde que postei indecisão no amor, venho colecionando comentários positivos, mas nem tudo são flores. De repente, recebi a ligação de uma amiga muito religiosa que disse que até gostou das minhas considerações, mas que eu deveria ter perguntado se o homem que mandou a consulta estava casado na igreja, porque para ela, casamento na igreja é até que a morte os separe. Viu? Casamento na igreja, religioso. Não tem nada disso na escritura. Eu realmente não sei quem me mandou o pedido de orientação que deu origem ao texto. Casou na igreja, mas imediatamente eu lembrei de uma situação que vivi há alguns anos com uma paciente que procurou ajuda porque o casamento dela não andava nada bem. Depois de algumas sessões, quando começamos a discutir mais enfaticamente um possível divórcio, ela teve uma crise, caiu no chão toda rija, chorando convulsivamente, gritando que não podia se separar, pois aí que travamos o seguinte diálogo. O que impede você de se divorciar? Ela, Deus falou no meu casamento que era até que a morte nos separasse. Nossa, eu já casei várias vezes e Deus nunca falou nada. Não foi Deus, foi o padre. Veja, vocês vejam que isso aqui tem um cunho religioso, não tem nada da Bíblia aqui, da Escritura. O padre que me casou também falou isso. Todo padre fala isso em casamento. Você é uma mulher de 34 anos, com dois filhos pequenos, que trabalhava feito louca, fora e dentro de casa, que tem um marido que não faz sexo com você há um tempão, quase não ajuda nem nas despesas, nem nas tarefas, nem com as crianças, trabalha só 4 horas por dia e passa o resto do tempo deitado na rede com uma cueca amarelada, com aquela friada nojenta. Isso é a morte, então você já pode se separar dele. Veja bem, amados. Nesse momento, ela arregalou os olhos e relaxou o corpo. O choro convulsivo deu lugar a um choramingo e depois de um copo d'água, ela estava novamente em condições de conservar. Foi quando lhe apresentei uma forma diferente de enfrentar-o, até que a morte os separe. Muita gente pensa na morte de um dos dois, mas creio que só o que pode realmente separar é a morte do próprio casamento, da união feliz, da cumplicidade, do tesão, do respeito, do amor, que deve unir e manter unidas as duas pessoas, o que nada tem a ver com suportar ou estar simplesmente acostumado ao outro, com preguiça de virar a página e começar a escrever uma nova história. Você sabe que eu concordo com essa pessoa? Se o leitor que mandou a consulta casou ou não na igreja, se o padre falou ou não até que a morte se separe, se ele casou, desista da esposa para ficar com a antiga namorada, vai ou não casar no religioso, para mim
não faz diferença para mim, porque eu acredito que uma relação de amor verdadeiro não chega ao fim, nem com a morte, nem de um dos dois, e que só algo assim é capaz de tornar indissolúvel uma união, sem que nada nesse sentido precise ser dito por ninguém. É verdade, amados, concordo plenamente, né? Mas então aqui, vamos aqui ver aqui, né? Como surgiu, aqui não está falando como surgiu, né? Então aqui, ó, até que a morte nos separa, o plano feminino, novo casamento, olha, aqui não está dizendo como surgiu essa frase. Até que a morte separe, fale com elas médium, vamos ver isso. Vocês veem que não diz como surgiu a frase, mas uma coisa é certa. Até que a morte separe foi uma frase que finalizou os votos de meu casamento. Eu queria tirar esse trecho para achá-lo mórbido, mas meu casamento... peraí. Mas eu queria tirar esse trecho para achá-lo mórbido, mas Renan fez questão de mantê-lo. O que Deus uniu só acaba quando Ele quiser, disse o homem, que um dia amei com a anulência de um padre. Tá, mas aqui não está falando quando foi, tá? Vocês vejam que não está dizendo nada aqui de quando foi que surgiu essa frase, né? Não está dizendo aqui. Mas tem uma coisa, amados, eu vou parar por aqui, né, nessas pesquisas, que aqui não está dizendo como surgiu. A gente sabe de uma coisa, eu tenho certeza que foi uma frase que surgiu na religião, para poder impor ali o que eles querem na religião, uma obrigação, uma escravidão, porque a religião é escravidão. E a gente viu que não, essa frase não faz parte da Bíblia. A pergunta que eu faço é, por que os pastores e os padres, eles fazem os noivos jurarem isso, né? Ser fiel até a morte, até que a morte nos separe, sendo que isso não está na Bíblia, não está escrito na Escritura. Entende? Então vocês vejam bem que não tem respaldo na Escritura. Então vamos dar aqui continuação aqui ao que o saudoso Roberto Macalister, né, disse aqui, tá certo? Vamos continuar. Porque entrou no seu espírito uma doença fatal que se chama orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Aqui ele está falando, amados, desse pastor que era pastor, né? E que ele se separou da mulher e casou com uma mais jovem. Aí ele está falando disso, do orgulho, né? Por isso que a gente entrou nessa questão do casamento, porque que aí a gente descobriu que essa frase, até que a morte nos separe, não tem respaldo bíblico. Então vamos continuar. Ser resistido por Deus deve ser uma das sentenças mais pesadas possíveis. E o orgulhoso não sabe disto. Ele anda criando o seu mundo. E o seu mundo está cheio apenas de pessoas e coisas que contribuem para o seu sucesso. E quantas são as vezes que eu caí nesta cilada. Eu me lembro no início do meu trabalho aqui, que eu justifiquei qualquer crítica, porque, ora, o orgulhoso não admite ser criticado, porque ele sempre tem razão. Eu cheguei ao Brasil em 1960 para ganhar o Brasil para Cristo sozinho, se fosse necessário. Eu achei... Veja, para ganhar o Brasil para Cristo, mesmo sozinho se fosse necessário. Mas o ganhar o Brasil para Cristo que ele está falando não é ganhar o Brasil para Yahushua, para o caminho que é Yahushua, para a porta estreita que é Yahushua, mas é ganhar o Brasil para Cristo, ganhar o Brasil para a religião, tá certo? Para se converter à religião, para o templo físico, principalmente da Igreja Pentecostal de Nova Vida, né? Porque aqui na época era a Igreja Pentecostal de Nova Vida, por isso que eu estou falando Igreja Pentecostal de Nova Vida, que agora é a Igreja Cristã de Nova Vida, né? Então vocês vejam que o sistema ele ensina isso, vamos ganhar almas para Jesus. Mas esse ganhar almas para Jesus é ganhar almas para o sistema religioso, porque as pessoas se convertem a uma religião e não a Yahushua,
tá certo? Tanto que o próprio Yahushua falou isso em Mateus. Vocês vejam bem o que Yahushua falou aqui em Mateus 23, tá? Mateus 23, 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Quem são os mestres da lei e fariseus hipócritas? São os líderes religiosos. Pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, torna essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Por que para a sua religião? Porque as pessoas se convertem à religião, não se convertem ao verdadeiro Salvador, Yahushua. Por quê? Porque o Salvador Yahushua, o verdadeiro, ele não habita em religião, pelo contrário, ele combatia o sistema religioso. Tá certo? Então as pessoas se convertem à religião porque elas defendem o que a religião ensinou, o que a religião passou. Elas são escravas do sistema religioso. Tá certo? Então vocês vejam que isso também é um grande erro, né? Quando eles falam para ganhar as pessoas para Cristo, porque na verdade não é para Cristo. Eles ganham para a religião. Tá? Para a religião, não é para Yahushua, o verdadeiro Salvador. Porque Yahushua ele não habita em templo feito por mãos humanas. Isso está escrito em Hebreus 9, 24, que ele nunca entrou num templo feito por homem. E ele também não está em nenhuma religião. Então vamos continuar. Que os outros estavam realmente passando o seu tempo, marcando o tempo. E eu fui altamente criticado por um homem batista e outro presbiteriano. Eu subi ao púlpito naquele dia, eu me lembro agora com lágrimas. Eu disse, está vendo? Eu estou fazendo muito mais do que eles e eles estão me criticando. E isto é prova de que eu estou sendo mais usado do que esses pobres coitados que estão criticando o servo de Deus que está realmente fazendo maravilhas. Então, o servo de Deus que está fazendo maravilha, mas está fazendo maravilhas em quê? De conseguir mais pessoas, mais almas para Cristo, né? Como ele falou, né? Mas no sistema religioso, onde o Altíssimo não habita. Porque nós que está servindo, que somos servos, né? Na Escritura não diz que nós somos servos, assim no sentido de servir, né? A Yahweh, nesse sentido físico, tá? Nós adoramos Ele em espírito e em verdade, tá certo? Nós servimos ao próximo. O próprio Yahushua falou que se você quer ser o mal no reino, que você sirva, que você seja menor, que sirva ao próximo, que ajude ao próximo. Agora, no sentido de servir a Deus, ele não é servido, como a gente leu em Atos 25, Atos 17, 25. Como está dizendo que ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa. Não, nós o adoramos em espírito e em verdade. Não é no físico. Então aqui ele está falando tudo físico, de servir no físico. Como é que é o servir no físico? É conseguir ganhar mais almas para Cristo, mas o Cristo aqui é ganhar mais almas para a religião e não para o verdadeiro Salvador que não habita em religião. Então vocês vejam que é diferente, que foge totalmente do que está na Escritura. Vamos continuar. O coração do homem se engana. Veja como o orgulho pode se tornar ferrugem que come e que destrói aos poucos a vida. O orgulhoso não aceita limites à sua soberania. Portanto, ele é um homem muitas vezes solitário. Eu achei que esta solidão foi por causa de estar muito aquém dos que não podiam entender a grandeza da minha missão. A verdade é que o orgulhoso tem pessoas que admiram, mas muitas pessoas que o amam. É uma tristeza.
vendo depois, eu não sei se é por idade ou maturidade que eu estou chegando a esta conclusão, ou se o Espírito Santo de verdade está revelando uma das verdades que Oxalá podia ter aprendido há muitos anos atrás. Mas isto, orgulho mata. É uma doença fatal num casamento. Eu sou o melhor. Sou eu quem ganha o pão nesta casa, então sou eu quem manda. Não. A mulher diz, sou eu quem gera os filhos, eu tomo conta deste lar, então eu tenho que ser o mais importante. E então esta tensão começa a destruir o amor que nasceu puro e depois prejudicado pelo orgulho de cada um. Nós temos exemplos bíblicos disto. Adão e Eva é um exemplo. Vamos começar no início. Eva ouviu a voz do orgulhoso que queria ser maior do que Deus e disse para Eva, ora, tu queres ser igual ao Senhor, tu queres ter todo o conhecimento do bem e do mal, então coma desta fruta. Ela não precisava, não queria nem a fruta, mas queria sim ser igual a Deus. E o orgulhoso se torna o seu próprio Deus, uma posição incômoda, uma posição difícil de sustentar no decorrer dos anos. Então o orgulho cria uma pedra de tropeço e cedo ou mais tarde o orgulhoso tem que cair, porque Deus chega ao ponto de dizer basta. Eu não posso mais abençoar esta pessoa cujo espírito está tão longe de mim, e lançou Lúcifer do céu para a terra e expulsou Adão e Eva do jardim. O velho fariseu disse, a minha oração é mais bonita, é mais caprichada. Eu não sei se você ouviu pessoas orando que tomaram conta da gramática, da beleza, do simbolismo, como se fosse dando um discurso para o povo presente. Oração é um grito que sai do coração, Pai, tem misericórdia de mim. E o pobre do publicano estava lá no canto, de cabeça baixa, enquanto o fariseu queria que todos vissem e ouvissem sua vestimenta, seu vestimento, a palavra que ele falou. Coitado. E não sabia que estava morrendo de uma doença fatal. O problema é que o mundo promove, o mundo dá todos os seus prêmios e honras para a pessoa que alcança, para a pessoa que chega. E nós somos treinados desde a infância a funcionar bem, a agir bem, a conquistar aquela montanha, a subir aquela montanha, a vencer os obstáculos. E as honras que o homem troca com o seu próximo são prêmios do seu sucesso e são provas do seu orgulho. Então, amados, vou parar por aqui, nessa parte. Só vou aqui falar uma coisa, que ele falou da oração, né? Aquele que tem uma boa gramática, né? Tipo assim, falando do orgulho. Mas só que, vou só ler essa parte aqui de Mateus, a orientação, porque é outra coisa também que eles fazem, que está totalmente contrário ao que está na Escritura. Porque Yahushua, olha o que ele falou sobre a oração aqui. Olha. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Tá? Então vocês vejam que
Aqui tem versões que falam, recompensará publicamente. Você vê que Yahushua, ele dava o exemplo físico para poder a pessoa entender no espírito. Quando ele diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, esse quarto é entendimento, pensamento. Fecha a porta, se fechar a porta fecha a boca. E ora ao seu Pai no pensamento, que está no secreto. Então, seu Pai que vê no secreto o recompensará. Então, vou virar aqui, porque já está passando, né, mais de 30 minutos. E, então, amados, é o seguinte. O que acontece... Opa, peraí. O que acontece é o seguinte. Eles falam tudo que está ao contrário da Escritura. Vocês vejam que... Ele falou, né, da pessoa que tem uma boa oratória, né, que tem uma boa gramática, né, e que tipo assim, a pessoa é orgulhosa por isso e tem orgulho, mas sendo que na Escritura, o próprio Yahushua diz que nós não devemos orar uns com os outros, mas orar uns pelos outros. É diferente, tá certo? Então, amados, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, tá? Por favor, dê o like, se inscreva no canal, amados, acione o sininho para receber notificações do YouTube, compartilhe o vídeo para que outros possam ter acesso à verdade e sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.